Agora, dando continuidade, é uma honra muito grande chamar o Dr. Mauro Bafuto, vai nos brindar sobre manifestações extraintestinais. Dr. Mauro é professor associado do Departamento de Clínica Médica, da disciplina de Gastroenterologia, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, membro titular do GEDIB e membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Por favor, doutor. Uma honra. É isso? Muito boa tarde a todos. Um prazer grande estar aqui com vocês. Muitos rostos familiares, né? Gente que labuta a favor da doença inflamatória. Tive a oportunidade de escutar palestras aqui emocionantes, dignificantes, edificantes, né? Muito boas mesmo. E eu vou trazer para vocês um tema que acontece na doença inflamatória, né? Um tema em que eu não tenho como não mostrar figuras, são meus conflitos de interesse, figuras que acontecem fora do ambiente intestinal, são manifestações extraintestinais, né? E eu até me interroguei de ter que mostrar imagens, mas é através das imagens que a gente consegue fazer esses diagnósticos, e esses diagnósticos não obrigatoriamente vão acontecer com a maioria das pessoas, mas acontecem, e é para que a gente saber que isso acontece mesmo, que a gente possa enfrentar essa doença de frente, né? Desde que eu me dediquei à doença inflamatória, eu sempre tive um enfrentamento muito de frente com essa doença, e o conhecimento liberta. Então, a gente tem que saber que isso existe para poder fazer os diagnósticos, para poder saber encaminhar os pacientes, saber tratar esses pacientes. E a gente acaba se interrogando, olha só, essas feridas aqui na pele, essas alterações ósseas, né? Alterações de doenças fistulizantes, né? A gente até se interroga se são todas manifestações de uma mesma doença. Bom, na verdade, a gente sabe que essas manifestações é do mesmo processo inflamatório do intestino, mas acaba sendo direcionado para outras estruturas do corpo. Nós temos o nosso intestino, nosso ambiente intestinal, uma microbiota intestinal, quer dizer, micróbios no intestino. Eu costumo brincar com os meus alunos, brincar não, falando verdadeiro, né? Eles entendem a dimensão disso, né? Tem mais micróbios no intestino do que estrelas no céu. Tem 100 vezes mais genes nesses micróbios do que genes no nosso próprio corpo. Então, a gente imagina que a gente habita esses micróbios, mas nós estamos habitando um ser 100 vezes maior do que nós. Então, quem habita quem nessa história? Então, muito que acontece nessa microbiota acarreta doenças em todo o nosso organismo. E essa é hoje uma grande fronteira da medicina. Uma fronteira em que nós não conhecemos quase nada, mas é uma fronteira que vai nos trazer enorme conhecimento e possibilidade de tratamento de muitas condições. E uma dessas implicações está aqui, uma inflamação junto com essa microbiota, o que isso produz, né? Até 50% dos pacientes com doença inflamatória podem ter essas manifestações extraintestinais. Cerca de 1/3 dos pacientes pode ter até mais de uma, pode ter duas, né? E às vezes um pouco mais. O problema é que isso piora muito uma qualidade de vida já muito ruim que os pacientes com doença inflamatória têm, e que também trazem um sofrimento, uma morbidade muito grande. Então, são doenças sistêmicas, as doenças inflamatórias são doenças sistêmicas que afetam primariamente, mas não exclusivamente, o trato gastrointestinal. Esta a mensagem dessas manifestações extraintestinais. Bom, elas podem ocorrer até antes da doença intestinal se manifestar. Antes de você ter sua inflamação no intestino, seu Crohn lá no intestino, sua retocolite lá no intestino, você pode ter essas manifestações. Isso é importante. Por quê?
às vezes, a partir de uma manifestação extraintestinal, você pode inferir um diagnóstico de doença inflamatória que está ali começando. Teve muitos casos desses. Eu tive a oportunidade de presenciar. E, ao longo do tempo, isso vai, de acordo com a atividade da doença, principalmente na doença não controlada, isso vai aumentando cada vez mais. A maioria delas acontece após o diagnóstico da doença inflamatória, por conta desses mecanismos, dessa inflamação persistente junto a essa microbiota intestinal, junto a órgãos extremamente envolvidos, né, com a imunidade, com a secreção de hormônios, etc., que é o caso dos intestinos. Tem alguns fatores de risco? Sim, são fatores de risco que a gente vê na prática, isso foi documentado, estudo epidemiológico, né? Então, a inflamação da doença de Crohn parece ser maior do que na retocolite. A retocolite só atinge a mucosa do colo. O Crohn atinge toda a parede, essa é uma inflamação maior. Há esse termo ficou consagrado com a Covid, né? Há uma tempestade de citocinas quando essa inflamação está muito alta, né? Então, tem mais em Crohn do que em retocolite. São mais frequentes e com maior... quanto maior for a duração da doença inflamatória, quer dizer, principalmente a doença inflamatória que não está em atividade, mais frequente em mulheres, infelizmente, e isso principalmente na idade mais jovens, e a atividade da doença também foram identificados como preditores independentes. Na retocolite, aqueles casos da retocolite que atinge todo o cólon, chamado de pancolite, isso também é mais frequente. E em cerca de 1/3 dos pacientes, como eu já falei aqui, pode ter mais de uma manifestação extraintestinal. E tem alguns pacientes, isso talvez por alguma condição imunomediada, né, e que pode ter até 5 dessas manifestações intestinais ao longo da doença. Isso é raro, mas pode acontecer. Por que isso acontece? Já falei aqui anteriormente, né? Por conta dessa via inflamatória que acontece no intestino, e acaba isso sendo tendo uma extrapolação sistêmica. Algumas células de defesa que são ativadas nessa inflamação do intestino fazem reação cruzada, por exemplo, com as articulações. Outros produtos dessa inflamação, como eu falei, as citocinas, podem se difundir pelo organismo e atingir outros órgãos, né? E mesmo metabólitos dessa microbiota, dessa inflamação que está ali, também podem agir, provocando essas manifestações intestinais. Muito provavelmente, vários mecanismos estão envolvidos, os quais não são mutuamente exclusivos, ou seja, pode ter vários, um aqui, outro acolá, e aqui esse quadro aqui, essa imagem mostra bem isso, né? Alterações de produtos dessa inflamação, da ativação dos leucócitos, né? Alterações vasculares, essa reação cruzada de inflamação que acomete as juntas, ou seja, isso é um processo bastante amplo, dinâmico. Na verdade, o que acontece é que essas manifestações existem, né? Estão presentes em quase 50% dos pacientes e que nós devemos reconhecê-las e tratá-las de forma adequada. Vai provocar uma artropatia axial. Axial significa no centro do corpo, né? Principalmente na coluna e na articulação sacroiliaca. Essas manifestações geralmente têm um curso separado da doença inflamatória, ou seja, parece que é uma relação imunomediada, mas independe da doença estar em atividade ou não, essas artropatias axiais, né? E alguns pacientes desenvolvem a espondiloartrite anquilosante, né? A artropatia periférica, ela tem 2 tipos. Uma palse articular. O que significa palse articular? Poucas articulações, geralmente grandes articulações, joelho, tornozelo, cotovelos, punhos, e geralmente ela é um pouco migratória, não é bilateral, assim, não acomete de um lado e do outro essas articulações. E a poliarticular de várias articulações, geralmente de articulações periféricas, os dedos das mãos, os dedos dos pés, né?
Essa pálse articular, chamada também de tipo 1, ela tem um curso paralelo à doença inflamatória, acontece junto da doença inflamatória. A poliarticular, ela acontece em separado, independente da doença inflamatória estar em remissão, ela pode acontecer. Aqui nós temos manifestações dermatológicas, como o eritema nodoso e o pioderma gangrenoso. O eritema nodoso, ele tem um curso junto com a doença inflamatória, se ela está em atividade, ele acontece. Se ela está em remissão, ele não acontece. E o pioderma gangrenoso, tanto pode acontecer junto como em separado, né? Essa é uma outra condição que também pode acontecer. Algumas condições acontecem junto com a doença em atividade ou separado da doença e sai em atividade. Úlceras orais, episclerite, alterações da esclera, uveíte. A episclerite é curso paralelo, a episclerite pode acontecer paralelo ou separado, e a colangite esclerosante primária, que é uma doença do fígado. Essas são manifestações intestinais da doença, né? Não vou falar de complicações da doença. Isso é uma coisa em separado, ou complicações de droga, uso de medicamentos, ou complicações da própria doença que pode acontecer. Essas são manifestações que estão ligadas à doença, ao mecanismo que a gente acabou de falar. Vamos falar aqui sobre uma das mais comuns, que é o eritema nodoso. Tá? O eritema nodoso ele pode acontecer em diversas situações que levam à inflamação no organismo, até com resposta a algumas infecções virais. A pessoa pode ter presença do eritema nodoso. Então, é uma resposta inflamatória mesmo. A gente pode observar até como um efeito colateral de medicamento, o tipo de efeito lateral que a gente vê o eritema nodoso, mas na doença inflamatória são os nódulos elevados de coloração vermelha, são dolorosos e, com o passar do tempo, esse vermelho tende a uma coloração mais escura. Eu vou mostrar nas fotos que eu tenho aqui. O diâmetro varia de 1 a 5 centímetros, não passa muito disso, e normalmente está nas superfícies extensoras, quer dizer, na parte extensora, na parte da frente dos membros inferiores. A tíbia é o lugar mais comum, e tem esse curso paralelo. Quando a doença está em atividade, é que eles aparecem. Tratou a doença, eles desaparecem. Assim, não tem relação entre o grau de inflamação e a quantidade de eritema nodoso. Às vezes a pessoa tem muito eritema nodoso e a inflamação não está tão grande. Às vezes tem uma inflamação enorme e o eritema nodoso são poucos. As doenças do cólon, doença inflamatória do cólon, seja Crohn, seja colite, outra manifestação intestinal, e particularmente o pioderma gangrenoso, são coisas que se associam à presença do eritema nodoso. Vou mostrar as fotos para vocês. São todos pacientes que eu tive já, e todos esses pacientes aqui estão em remissão. Esse é o eritema nodoso. Não está dando para eu mostrar. Aqui vocês veem que é uma borda aqui. Esse mais avermelhado elevado é o eritema nodoso. Esse aqui para cá já é a pele normal, tá? Então, o eritema nodoso é essa formação aqui, como se fosse uma elevação avermelhada, tá? Que pode estar presente, principalmente o paciente em atividade da doença. Esse aqui vocês estão vendo que está bem mais clarinho e que ele deixou de ficar elevado para ficar plano. É porque a doença já estava sendo tratada e ele estava em fase de resolução. Então, depois que a doença é tratada, o eritema nodoso, ele como se aplana na pele e vai perdendo a sua coloração ou adquire, dependendo da idade da pessoa, uma coloração mais violácea, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, tudo isso, gente, como eu falei, o conhecimento liberta. Tudo isso são sinais de manifestação extraintestinal que pode acontecer nas doenças inflamatórias intestinais.
O pioderma gangrenoso é outra manifestação, essa é mais grave, mais debilitante, acontece como se fosse um furúnculozinho na pele, vamos dizer assim, tá? Esse furúnculozinho ele vai adquirindo uma coloração enegrecida em volta, e esse furúnculo ele ulcera, ele provoca uma ferida, né? E essa ferida ela pode ir aumentando de tamanho, tanto em extensão quanto em profundidade. Vocês vão ver algumas imagens aqui, mas todos os pacientes estão muito bem, obrigado, graças a Deus. E tem nessa condição um fenômeno chamado de patergia, quer dizer, se você for ali e fizer qualquer abrasão naquilo ali, aquilo ali se torna uma nova ferida, tá? Então, essa doença, essa condição, né, o pioderma gangrenoso, que tanto pode acontecer em paciente que está em remissão da doença, quanto em atividade da doença, se manifesta desta forma aqui. Isso aqui já é um furúnculozinho, né, essa pústula, né, que tem essa área central aí, que já saiu, e forma essa ulceração ao redor, com essa coloração, esse halo escurecido em volta. Esse já é um paciente que não teve esse cuidado, não sabia o que era, não teve cuidado de se tratar adequadamente, não procurou um médico com a rapidez que isso demanda, né? Isso aí ficou mais de 2 semanas fazendo essa ferida, e essa ferida se estendeu por todo o braço dele. Aqui, quando ela está começando, né, começando a formar essa característica dessa lesão. Então, o reconhecimento disso deve ser rapidamente direcionado a um médico, geralmente um especialista, para que possa ser feito o tratamento adequado. Tem excelentes drogas para isso aí, a gente pode tratar muito bem essas condições. Na manifestação oral, a gente tem muito aquela chamada estomatite aftosa, são aftas na boca, na língua, que pode se manifestar. Geralmente ocorre paralelo à inflamação intestinal, quer dizer, resolvida a inflamação intestinal, isso também desaparece, mas enquanto a inflamação não é contida, essas aftas podem ficar ali presentes na mucosa bucal. E pode ter também uma periestomatite e periodontite, mas o mais comum são as aftas mesmo. Aqui, ó, vocês vejam aqui uma afta na língua, tá? Mas geralmente, como eu falei, acompanhada de doença inflamatória intestinal em atividade. Aqui uma outra afta na língua, tá? Então, como eu falei, quanto mais a gente souber sobre a doença, melhor. Às vezes, o paciente que está com uma afta na língua, isso pode ser um sinal que ele deve procurar o médico dele para tratar da doença inflamatória. Manifestações oftalmológicas. A gente tem 2 tipos. Um que não é tão grave assim, acompanha a atividade da doença, e outro que é uma urgência. E isso tem que ser dito para que as pessoas saibam e que possam ajudar os outros a tomar o correto encaminhamento. Essa episclerite é uma vermelhidão na esclera, na conjuntiva, nesse branco do olho, tá? Geralmente isso não dói, só que fica muito, muito feio, assim, sabe? Fica um vermelhão bem grande, né? Pode ter algum ardor ou prurido, alguma coisa assim de coceira, alguma coisinha coceirinha, mas geralmente não dói nada. Fica feio até da pessoa usa óculos escuros. O paciente vem com óculos escuros e quando vem com óculos escuros eu já vejo, já sei que deve ter alguma coisa ocular, ou é episclerite ou uveíte. E isso, o curso dela é paralelo à inflamação intestinal. Fica um vermelhidão bem grande na esclera, nesse branco do olho. A uveíte, essa sim, essa é temida, né? Ela dá dor, fotofobia, quer dizer, com relação à luz, a pessoa não tolera a luz, a visão começa a ficar turva,
e às vezes a pessoa já chega, o paciente chega para mim e fala: doutor, estou com dor no olho e a minha visão não está boa. Eu já fico até tremendo em cima da cadeira. Eu falei: gente, você tem que correr para um oftalmologista e tem que fazer seu tratamento aqui rapidinho. E ela pode ser dividida em vários tipos, né? Esse aqui é uma coisa mais para oftalmologista, e é uma urgência nas doenças inflamatórias intestinais. Esse exame oftalmológico deve ser urgente, com a lâmpada de fenda, quando se caracteriza essa uveíte, sob perda da pessoa perder o olho. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante. Esse aqui é a episclerite que eu estava falando, tá? Essa vermelhidão aqui nesse branco do olho. Tá? Geralmente é com a doença em atividade, tratou a atividade da doença, isso volta sem sequela, sem nada. De novo, outra episclerite, tá? Aqui nesse branco do olho. E aqui o paciente com uveíte, né? Esse paciente eu encaminhei para o oftalmologista, e tinha realmente um uveíte, foi tratado também, mas tinha muita dor ocular, turvação da visão. Então essa é uma urgência. Então nessa eventualidade, correr para o médico, um especialista e depois para um oftalmologista. Essa aqui é uma outra condição que acomete o fígado e as vias biliares. Felizmente, ela não é muito frequente, acontece muito na retocolite ulcerativa, no Crohn muito pouca, né? Geralmente na retocolite ulcerativa que tem a forma de pancolite, que acomete todo o intestino, mais em homens, tem um anticorpo chamado p-ANCA. Praticamente 100% dos pacientes que têm essa doença têm o p-ANCA positivo. É bem mais em homens. E isso provoca uma esclerose das vias biliares. O que é esclerose? Um estreitamento com fibrose das vias biliares. Isso acumula bile e dá uma doença chamada colangite esclerosante primária. Essa doença é uma doença grave, embora ela vai evoluir com o tempo. A gente não tem alguns medicamentos que podem ir tratando a doença inflamatória de base, mas parece que as duas seguem um caminho paralelo. Tanto aos pacientes que têm essa doença, junto com a retocolite, tanto a retocolite tem propensão a ter alguns problemas que pioram a doença, como essa doença também é uma doença que evolui para formas de cirrose e algumas outras complicações mais graves, e essa é uma das condições em que, muitas vezes, a gente tem que apelar para o transplante de fígado. Tá? Doença rara, mais grave e de difícil controle por essas características. Esse aqui são as vias biliares, né? Esse aqui é o colédoco, o tubo principal que sai do fígado, né? Que eles estão vendo que ele está todo cheio de estenoses, né? Pontos de estreitamento, né? Então, essa condição é uma condição que acomete esses pacientes e que a gente tem que ter esses cuidados para poder tratar. Mas eu tenho boas notícias, né? Boas notícias porque antes a gente tinha praticamente poucas classes de drogas, além dos que já eram usados na reumatologia, sulfasalazina, corticoides, etc. A gente descobriu na doença inflamatória intestinal que os anti-TNF tinham ação sobre várias dessas manifestações intestinais, e tem mesmo, né, ajudam bastante, né? Então, tratando a doença inflamatória de base, a gente acabava tratando a doença inflamatória e várias daquelas manifestações que mesmo não corriam junto com a doença inflamatória, corriam em separado, mas eram tratadas também. E a boa notícia, né, é que hoje a gente tem outras drogas, esses novos medicamentos, né, que a gente está tendo hoje, além dos anti-TNF, a gente tem outras drogas, principalmente os inibidores JAK, são drogas que são usadas por via oral, que estão ajudando bastante nesse tratamento das manifestações intestinais. Outras drogas também que controlam a atividade da doença também ajudam.
outras drogas que além de tratar a atividade da doença, têm ação, por exemplo, na espondilite anquilosante e outras condições, outras manifestações, mas o que a gente pode, é bom falar, é que hoje a gente tem muito mais alternativas para tratar essas condições e que praticamente todas elas hoje são tratáveis e a gente consegue restabelecer esses pacientes e manter esses pacientes em remissão ao longo do tempo, assim como também a sua doença inflamatória intestinal. Gente, eu queria agradecer muito o convite por estar aqui com vocês, falar sobre imagens de manifestações. Às vezes pode parecer uma coisa meio impactante, mas a gente tem que saber que isso existe para poder encarar, para poder tratar e para poder ter os nossos pacientes bem encaminhados e bem tratados com a remissão devida da doença. Obrigado a todos.